A obesidade é um problema que afeta milhares, milhões de pessoas em todos os países. Aqui no Brasil não é diferente. Com certeza tem alguém aí na sua família que luta para emagrecer. Existem várias ferramentas para conseguir perder os quilinhos a mais ou muitos quilos. Algumas pessoas usam uma dessas ferramentas, que é a cirurgia bariátrica. Mas será que é bom? Quando que é indicada? Quando que não é indicada? Existem outras ferramentas melhores que ela? Tudo isso a gente vai responder nesse episódio. O Pode Contar só é possível por causa dos meus amados patrocinadores. Unigran, presente na sua vida. Imunitas Vacinas, há 10 anos imunizando você e sua família. Vacina é para todos. Estúdio Silvânia Souza, sinta-se incrível. Marta Campos, o nosso conceito é cuidar de você. Max Popular, as amarelinhas que todo mundo ama. Backstage, gravar com a gente é mais divertido. E a sua empresa também pode estar aqui. É só enviar um e-mail para podecontarcontato@gmail.com. Confira agora o episódio de hoje. Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Estamos começando mais um Pode Contar. Você já sabe, né? Tem que se inscrever no canal, ativa aí o sininho para receber as notificações e não perder nenhum episódio. E hoje eu tenho duas convidadas muito legais aqui comigo, que eu convidei com carinho e com atenção, porque eu queria tê-las aqui nesse episódio para falar sobre emagrecimento, que é a Daiana, mas posso chamar de Dai, Sim, né? Claro. E a doutora Mini, que eu também não vou chamar de doutora, só lá no seu consultório que eu chamo, aqui pode ser a Mini, certo? A Mini, ela é endocrinologista, tô falando certinho? Certinho. E a Dai faz o quê? Dai, se apresente. A Dai faz um pouquinho de tudo, né? Sigo a carreira de digital influencer, dona de casa, mãe, né? E sou formada em nutrição, mas não atuo na área. Nunca nunca afundei a isso, só formei mesmo. Tem até uma história relacionada com a obesidade e isso, que é legal também de contar aqui depois. Mas é isso. Mas a gente te olhando assim, você já foi obesa? Já. E bastante. E eu falo que dá uma diferença, parece que eu sou outra pessoa hoje. Totalmente diferente, assim, do que era lá atrás. Não só por fora, no geral mesmo. Quantos quilos você tinha? 105 quilos. E hoje eu tô com 65 quilos. Emagreci 40 quilos no total, nesse tempo. E você fez bariátrica? Fiz. Em que ano que você fez? Fiz em 2022 a Bypass, o método Bypass. Certo. E é mãe de uma menina de 4 anos? De 4 anos. Fiz a cirurgia depois da gestação, né? Porque ela colaborou também pro ganho de peso. Uhum. E a Mini? Quem que é a Mini? Bom, a Mini é uma endocrinologista que gosta muito de falar sobre obesidade. Eu gosto muito de tratar isso. A Mini também é dona de casa, é esposa, é mãe. Gosto muito de esporte. Então, acho que é muito legal da gente falar e associar o esporte como também uma base do tratamento para obesidade. E estou muito feliz de ter sido convidada. A sua filha tem 2 aninhos. 2. A idade da minha mais nova. Elas são bem parecidas ali de... É, né? E a Mini é minha médica, minha endócrina, agora é médica do meu marido também, né? Ele virou seu paciente. Eu falei, olha, vai lá, tal. Que ele tava precisando. Então, a gente se conhece de consultório. E agora vamos conhecer mais intimamente. Cuidar da família toda. Isso que é legal. Vamos começar por você, Dai. Vem aqui. Você sempre foi magrinha, assim? É de genética, da família? Não é genética. Mas eu tive altos e baixos. Fui uma criança gordinha, adolescente, aquele cuidado, sabe? De, que eu vou querer me cuidar. Comecei a fazer esporte muito cedo. Então, acho que isso ajudava bastante. Na faculdade, a medicina é meio ingrata nesse sentido, porque era assim, come o que dá, rápido, come um lanche. Então, engordei bastante no início da faculdade. Inclusive, fiz um tratamento com um endocrinologista, com medicação na época. Tive uma perda de peso que foi bem legal e eu consegui manter um tempo. E aí, altos e baixos. Então, tem épocas que tem ganho de peso, tem épocas que não. Mas aí é o que eu te falo da atividade física. Sempre foi a rotina desde muito cedo lá em casa. Então, acho que isso é um dos fatores que sempre me ajudou muito a ter um cuidado assim maior.
que você faz de atividade física? Hoje, já fiz de tudo. Mas hoje eu faço parte de uma assessoria de corrida. Então, faço 3 vezes da semana corrida e faço cross-training de 3, 4 vezes na semana. Nossa, musa fitness. Nossa. Daí você era uma criança gordinha, sua família é de gordinhos? Não, como que é? Sim, a família tem gordinhos, minha mãe é também gordinha, vó, lado materno, assim, que é o lado que eu também conheço, eu não tive tanto contato com o lado paterno. Mas minha mãe conta que também do lado do meu pai tinha um pouco. E eu não tive aquele espelho dentro de casa também, né? E isso ajudou também. Só que, pra falar que começou mesmo, foi na fase dos 11 anos de idade. Dali pra frente. Que foi a fase que eu tive a perca também da minha avó, que a minha avó me policiava bem também, cuidava bem disso. Aí comecei a meio que deixar de lado aquele cuidado, assim, de eu comer o mais prático. Aprendi a fazer miojo, vou lá pro miojo, aprendi a comer aquilo, ia pro mais prático, assim. E minha mãe também me deu esse espaço, essa brecha. Então, foi aquela mãe que falava assim, esse carrinho aqui é seu, vai lá e compra, faz a sua comprinha do mês de guloseimas. E foi daí que desencadeou. E eu até fui perceber isso com a terapia. Porque é isso que eu ia perguntar, porque você sabe bem aonde foi o problema. Foi com a terapia. Porque eu conheci a terapia na fase, assim, dos meus 22 anos, quando eu mudei para Dourados mesmo, que eu comecei a ter esse contato. Só que ali, eu era muito fechada para terapia. Eu ia, mas não levava muito a sério. E aí, acabei meio que deixando de lado e larguei. Agora, com o pós-operatório, eu sou focada. Toda quarta-feira, eu tô ali na Ju, de manhãzinha, na minha sessão. Então, assim, foi descoberta de onde que começou esses ganchos. De onde que veio, né? Então, foi reflexo da infância, da criação e o emocional, de procurar conforto em comida. Eu tinha a falta da mãe, com a minha mãe trabalhando na função dela, do dia a dia, comer. Eu tinha aquela falta, assim, da minha avó, comer. Então, foi aí. E isso foi vindo, desencadeou, tá comigo até hoje. Não parou por aí. Porque a gente opera o corpo, a gente não opera a cabeça, né? Então, assim, eu tô mais triste. Vou me permitir comer aquilo. Então, a minha comida é muito com o meu emocional. Com o meu estado, assim, de humor. Os pacientes que chegam para você, Amine, geralmente têm essa característica? Come pelo emocional? Até existe esse termo, sabe? Fome emocional. Realmente, eles têm associação tanto do lado positivo, tipo, da comemoração, quanto do lado negativo, então, da compensação, de um conforto. Então, existe realmente, e isso é um direcionamento diferente de tratamento, sabe? A gente tenta encontrar que realmente existe essa fome emocional e, às vezes, as medicações, elas não funcionam nesse sentido. Então, a gente precisa tratar de uma forma bem direcionada. Mas isso é extremamente comum. E, geralmente, esses traumas, esses gatilhos, vêm da infância? Podem vir também, mas é interessante da gente pensar da infância, também da parte genética, sabe? Na infância ali, na primeira infância, é onde a gente vai formar o número de células de gordura. Então, uma criança que foi gordinha, ela tem uma predisposição genética, inclusive, de ser um adulto que possa ser obeso, sabe? Então, isso também determina não só daí a parte social, emocional, mas a parte genética. Então, a genética que você diz não é uma questão de que vem dos pais, mas sim a genética do que ela define ali na infância pode segui-la. Porque assim, na infância, ela vai ter um número de células de gordura determinado. E aí, a partir dali, essas células, elas crescem ou elas diminuem. Mas a gente não aumenta o número de células de gordura, que são os adipócitos. Então, no adulto, ela vai diminuir, por exemplo, perdeu o peso, a célula de gordura emagrece. Mas ela continua o mesmo número que foi determinado lá atrás. Quanto mais células, maior é esse processo, sabe, de ganho que você vai ter na fase adulta. Então, a genética não só da questão familiar, mas do que você tem de predisposição pessoal. Lá na minha família, é um problema. A obesidade sempre foi um problema. Meus pais foram obesos durante... Eu não tenho muitas lembranças dos meus pais não obesos, porque não tenho lembranças, eu sei de foto. O que eu vejo, quando eu era criança, eles chegaram a ser magros, mas eu não lembro disso, só da foto. Então, a minha lembrança deles sempre foram acima do peso, tanto meu pai quanto minha mãe. Meu irmão, na infância, obeso. E eu sempre fui magrinha, bem magricela mesmo.
Fui crescendo. Meus pais foram engordando cada vez mais. A gente mudou pra cá. Aqui tem uma cultura, parece que de comer mais ainda, né? Dourados, churrasco. Tudo pra comemorar é o churrasco. Em volta da mesa. A família de vocês é assim? É assim. Tudo é em volta da mesa. Aqui, e aí aqui, mais família ainda. Então, a gente se mudou pra cá. Eles pioraram muito nessa questão. E eu comecei a namorar o meu atual marido, que também a família, o quê? Tem problema de obesidade. Então, eu falei, cara, me ferrei, né? Porque tudo obeso. E aí, eu não tinha problema de engordar. Passei a ter. Comecei a comer mais. Depois que casei, marido cozinha bem. Eu culpo Sei bem ele. que é isso. Eu também cozinha muito. É difícil, né? É difícil. Ai, hoje mesmo é ele que fez o almoço em casa. E aí, a minha funcionária falou, nossa, deve ser difícil ser casada com ele, né? Porque, nossa, que comida boa, eu nunca comi. Fazia tempo que eu não comia tanto. E realmente, a comida dele é maravilhosa. E aí, casamos, ele começou a cozinhar e... Ai, como é bom comer. E aí, eu comecei a ter problema de peso. Então, o meu problema de peso faz 13 anos que eu comecei a ter essa questão com a balança. Nunca cheguei a ser obesa, mas eu digo que eu sou uma falsa magra. Está aqui minha médica para comprovar. Porque, assim, a minha sorte é que eu tenho o rosto magro. Sempre tive o rosto magro. Esse queixão aqui me ajuda. Porque, como eu sempre, desde a TV, só aparece mais aqui, então eu disfarço bem. Mas meus índices, eu te autorizo a falar, porque tem uma questão médica de privacidade, mas aqui não tem médica, não. Pode falar. Meus índices é tudo bichado, né? A gente tá melhorando. A gente tá trabalhando nisso. Nós estamos trabalhando nisso. Mas é ruim, fala a verdade, tá? Assim, eu cheguei em você muito ruim. Pode falar a verdade. A gente podia melhorar. Com certeza a gente podia melhorar. Eu acho que eu cheguei com 37% de gordura, se eu não me engano. O que é bastante. O que é importante para uma pessoa assim? O que é bom? O que é saudável? Quantos por cento de gordura? Isso é bem individual, sabe? Mas assim, o que é importante a gente ver? Então, para classificar a obesidade, o sobrepeso, um peso normal, a gente tem o IMC. É peso para altura. E aí, isso é bem inespecífico, porque às vezes é uma pessoa que tem muito músculo, então ela vai pesar muito na balança, mas ela não vai ter uma taxa metabólica, uma condição de obesidade. E aí, a gente tem, por exemplo, a bioimpedância ou outros métodos que a gente avalia a composição corporal, que aí diz pra gente essa informação. Não, o peso em si, ele é composto da massa muscular, massa de gordura, e aí isso a gente entende o que é benefício. Então, no seu caso, a gente precisava trabalhar muito ganho de massa muscular, que é o que eu acho que é o mais difícil hoje pra gente, né? E aí, melhorar a sua composição corporal. Não é o peso só da balança que determina pra gente, mas a composição em si. Então, e aí até um gancho pensando na obesidade, na cirurgia bariátrica, precisa ter uma determinação de peso. Então, não é todo mundo que acha que pode e tem a indicação de fazer a bariátrica. Isso faz parte dos processos que a gente faz antes, né, da indicação da cirurgia, é o paciente se encaixar nesse quadro, sabe? Antes da gente entrar na bariátrica em si, o meu caso é que eu, na última consulta mesmo, eu tive um ganho de peso, só que você me deu parabéns. Por que isso? Eu queria que você explicasse como que funciona. Por que eu ganhei peso na balança, mas você me deu parabéns? Porque você melhorou a sua composição corporal. Então, a gente avalia lá pra você que hoje tem uma deficiência de massa muscular e que é importantíssimo a gente ter essa construção. Então, o músculo hoje, ele é um órgão que é responsável pelo controle metabólico, evitar doenças osteoarticulares. Então, quanto mais a gente tem um trabalho e uma melhora da composição corporal pensando no ganho de músculo, melhor e menos risco a gente tem de desenvolver várias doenças. Então, no seu caso, a gente teve um ganho de massa muscular, que a gente vê que é uma dificuldade no seu caso. Então, independente do peso da balança, você melhorou a composição. Então, isso foi ótimo pra gente. Legal. E como que você estava? Por que você chegou no ponto de bariátrica? Foi alguém que te falou isso? Foi você que colocou na sua cabeça? Como que você estava? Olha, foi uma decisão muito pensada, porque assim, já tinha tentado muitos métodos de emagrecimento lá atrás, tinha um certo medo, né, por ter casos na família,
Eu tive familiares que fizeram cirurgia que veio a óbito, que teve caso cirurgia de bariátrica. De bariátrica, teve complicação, voltou e veio a óbito. Teve caso de reverter a cirurgia, deu algum probleminha ali. Nossa, teve um fator, assim, muito sério também, até com a mãe da minha cunhada, que foi triste de ver, de acompanhar. Então, assim, eu tinha aquele medo, aquele bloqueio. Então, foi muita pesquisa, tanto na internet, quanto médico, conversa, aquela coisa assim, de frente a frente com quem já fez, com meu esposo. E aí eu falei, cara, mas tem 5 fatores antes disso que eu tá pegando e eu vou ter que recorrer a isso mesmo, que foi tanto os problemas de saúde, né? Eu tava pré-diabética, com triglicérides, colesterol, tudo lá em cima, nas alturas, pressão alta, não tava tendo mais aquela disposição de fazer, até mesmo amarrar um tênis, fazer uma limpeza boba, assim, dentro de casa, uma brincadeira com a filha, tava pegando muito isso. E aí foi indo, desencadeando tudo, aí eu falei, vou marcar uma consulta pra ver como que vai ser, né? Aí deu que eu tinha um peso, que eu tava dentro dos conformes para poder fazer a cirurgia, né? Você tinha indicação? Sim, tinha. Então, aí nisso foram acho que umas 4 ou 5 consultas com o doutor antes de operar, com perguntas assim, eu brinco que até aquelas perguntas mais bobinhas e até aquelas assim que falam assim, é excesso disso, isso não vai acontecer, imagina, mas eu fiz. Porque eu falei, eu tenho uma filha para criar, eu não posso, não pode acontecer nada comigo, eu quero fazer tudo certinho, vou ser focada, determinada a isso, porque é o que eu vou deixar algo que tá me prejudicando e não posso ir em busca de daquilo que vai me prejudicar futuramente. Então, foi muito, muito, muito pensado mesmo, dentro desses conformes. Aí, falei, não, dá para fazer sim, vamos, marquei, agendei, e foi nesse caminho, sim. E como que foi a cirurgia? Foi tranquila, gente. Eu juro, eu confesso que na hora que chegou o dia, assim, né? Eu falo assim, que deu vontade de aquela coisa de falar assim, eu vou entrar no carro, eu vou embora, vou desistir. Mas eu falei, não, eu tô aqui, tenho o apoio do meu esposo, não deu pra minha mãe vir, eu não tenho familiares na cidade, então foi tudo muito sozinha. Assim, o pós-operatório. O pós-operatório é o mais difícil, né? É o mais difícil. Mas aquela questão da alimentação. Eu fiz tudo com uma amiga que estudou gastronomia. E eu fiz todos os preparos dos caldos, congelei. Fui muito minuciosa, assim, nisso, do jeitinho certo de coar. Ficava com a minha nutricionista ali, olha, porque eu sei que tem riscos, complicações no pós, muito sérios, assim, com a alimentação. Você tem que fazer tudo muito certinho. Eu sempre falo isso com quem vai operar. Eu falo, gente, o pós... não é brincadeira. O pós mata. Eu conheço casos, assim, relatos, assim, que é absurdo. Tanto de internet quanto já ouvi gente contando também. Então, eu falo assim, eu fiz tudo certinho. Eu preparei para 1 mês, tudo. A dieta líquida, pastosa, a sólida, que não é tão sólida. Então, assim, tudo congeladinho, bonitinho. Fui, aí marquei a cirurgia. Dentro da cirurgia foi tranquilo, não tive dor. Caminhei já no pós, assim, fiz a cirurgia, já estava andando no corredor, tranquila, assim. É por vídeo, 5 furinhos na barriga. A restrição, assim, é não pegar peso, mas pode fazer caminhadas. Tomava banho sozinha, tudo muito tranquilo, assim, graças a Deus. E eu falo assim que o fato de ter deixado tudo meio caminhado ajudou muito. Então, eu sempre falo para quem vai operar isso... para você também não ter aquelas válvulas de escape, aquele desespero, aquela coisa assim, você vai olhar ali e vai falar assim, não, minha comida tá ali, é aquilo que eu vou poder. Não vai ficar aquela coisa, mas se eu fizer isso, será que não dá pra fazer aquilo? E se eu fizer um purezinho? Não, é aquilo. É aquilo, aquele temperinho que é quase nada, aquela medida. Quanto tempo dura esse processo de tanta restrição? De tanta restrição, quase 2 meses. Quase 2 meses. E, assim, tem umas restrições, assim, que vão terminando um pouquinho antes, mas por um excessinho de cuidado meu, eu não quis testá-las, assim, já pode mastigar comer uma carne moída, mas eu ia lá e mandava moer a carne 3 vezes. Sim, eu tinha esse medo, assim, medo, né? Porque tem o engasgo, tem o entalo, que eu tive todas essas complicações. Mesmo tendo cuidado. E assim, meu marido, graças a Deus, ele é uma pessoa assim, que ele é muito focada e gosta muito do certo. E por ele ser assim, ele me ajudou muito. Então, quando eu queria pensar,
ele já me Sai do barrava. caminho. Ele já falava, Que não. bom, parceiro, né? Não, muito parceiro. Então, assim, graças a Deus deu tudo muito certo. Legal. E hoje tem, acho que até aqui em Dourados tem, que a gente tem um grupo de bariátricos no WhatsApp, de quem que vai operar, quem já operou, quem já fez as reparadoras, que é as cirurgias pós. Tudo ali que a gente divide. E, assim, já tem pessoas que fazem essas dietas para venda. Já tem essa praticidade, Legal. né? Eu falo que na minha vez não teve. Então, assim, foi tudo assim, eu ali. Mas eu acho legal procurar, assim, porque eu falo, é uma dieta, não é ali fazer uma comidinha, tudo assim. É muito cuidado. É como se fosse uma medicação a comida. A Então, minha tem mãe, que ter cuidado. ela fez bariátrica e quem fez essas comidinhas foi minha avó. E peneirava e tal, e aí eu ia e servia e tal. Olha, não é fácil não, mas depois, graças a Deus, deu tudo certo. E até hoje ela tá bem, ela fez, se eu não me engano, há 11 anos. Ameline, pra quem que é indicada a cirurgia bariátrica? Ó, a gente avalia como uma opção de tratamento, então, para obesidade. Mas o paciente precisa ter um peso, então a gente faz essa avaliação do IMC. Normalmente uma comorbidade associada, então, assim, vamos considerar que um grande obeso, ele faz simplesmente pela obesidade. E aí, os obesos que têm níveis mais baixos, eles vão ter as necessidades de comorbidade associada. Então, por exemplo, um problema de saúde que seja decorrente da obesidade. A hipertensão, o diabetes, o colesterol alto, a esteatose. E o fato de já ter tentado e ter feito um tratamento anterior. Então, a gente considera que seja mais uma das opções de tratamento, mas ele não é a primeira escolha. Ele sempre vai ser uma escolha muito bem pensada e orientada, porque eu sempre até converso com os pacientes que vão lá à procura dessa avaliação, que não é uma resolução, ele faz parte de mais um tratamento, então mais uma etapa, e aquilo vai ser para o resto da vida. Então, ele está trocando um tipo de remédio, às vezes por outro tipo, mas ele está diminuindo o risco cardiovascular. Então, o importante é isso, a gente considerar que o tratamento da obesidade te diminui o risco de morte. E aí é importante a gente focar nessa avaliação pós, sabe? Então, a princípio é isso, você precisa ter o peso, você precisa ter, às vezes, um problema de saúde associado ou não, dependendo do seu peso, e você já tem um tratamento anterior. E quais os riscos da cirurgia em si e do pós-cirúrgico? Ó, qualquer tratamento, procedimento cirúrgico, ele vai ter uma complicação. Então, seja ele pela própria cirurgia, então, complicações, por exemplo, de infecção, complicação de obstrução de alça intestinal, complicações cirúrgicas mesmo, complicações de desnutrição, alteração da nutrição, porque um dos mecanismos de cirurgia, que é o mais comum que a gente tem visto hoje, que é o bypass, ele associa dois formatos. Então, restrição, ele diminui o volume de comida, ele diminui a absorção de nutrientes. Então, é por esse mecanismo que o paciente vai perder peso. E aí, nesse momento, ele acaba tendo alteração de absorção de nutrientes que são importantes. Então, é um cuidado que é o resto da vida. Você vai precisar suplementar o resto da vida. Você pode ter uma perda de peso muito importante, às vezes muito agressiva, que a perda de massa muscular vai se acompanhar. Então, você vai ter, às vezes, dificuldade até de se movimentar, de ter força, porque a perda de músculo realmente acontece. Até, por exemplo, alterações psicológicas, porque é um processo novo de vida. Então, isso tudo faz parte do processo até de indicação da cirurgia. Até porque se o seu escape era a comida, e aí você não pode mais ter esse escape, que você pode morrer se você escapar, e aí, né? Pois é. Você falou uma coisa que, assim, opera o corpo, não opera a cabeça. Então, uma coisa muito importante dessa indicação é o paciente ter a consulta com a nutricionista, com o psicólogo, com o psiquiatra, fazer esse processo todo para ele entender que é uma novidade e que a partir da cirurgia ele vai ter que continuar acompanhando com os mesmos profissionais. Não é um restart, sabe? Tipo assim, agora acabou, resolvi, perdi meu peso, agora eu não sou mais obeso. Não, a obesidade ainda tá ali, tratada, mas ela ainda tá ali. Então, tudo isso precisa ser acompanhado. Achei muito interessante que você falou, que eu não tinha pensado por esse lado, de a cirurgia é um tratamento, é um dos tratamentos, e não a solução. Porque assim, eu vou fazer cirurgia, pronto, aí tô curado. Não, é um dos tratamentos, né? Exato. Eu conheço vários casos de pessoas que não fizeram a consulta com o psicólogo, que tem que fazer, que é obrigatório antes, e depois que fez cirurgia nunca mais voltou no psicólogo, nunca mais voltou no nutricionista. E geralmente esses casos
não dão muito certo, né? E aí a pessoa volta a engordar e fala assim, ai, tá vendo? Não adianta nada fazer bariátrica, voltou a engordar. Mas seguiu tudo certinho e tal? Você tem seguido? Tenho. Fala a verdade. Tô falando. Ela tá um exemplo do que eu tô vendo aqui, ela tá um exemplo. Até porque, assim, pelo fato de eu relatar um pouquinho da minha vida, assim, da bariátrica nas redes sociais, eu meio que criei até vínculo com essa equipe multidisciplinar que o meu médico ofereceu quando eu fui procurar. Que é o pacotinho, ele brinca assim, né? Que são 5, que a gente tem que ter o psiquiatra, endócrino, nutricionista, psicólogo, né? Tudo, e ele em si, o cirurgião. Então, assim, e ele ficava, Dai, você vai fazer cirurgia, eu vou te ver de tantos em tanto tempo. Aí, vamos ficando nisso de 2 meses, 6 meses. E nesse meio, assim, sempre tinha o contato com o restante da equipe. E aí que eu fui enxergando. Eu fui na primeira consulta com a psiquiatra e ela falou assim, olha, você vai precisar de acompanhamento, continuar, espero que você continue. E ela veio me contar a história do reganho de peso, que é uma coisa que eu não quero pra mim. Então, assim, eu falei, não, então eu tenho que seguir direitinho pra tratar isso, pra não ter esses fatores lá na frente que eu não tô querendo. Então, eu vou na terapia, não só por conta da obesidade, porque terapia ajuda em tudo, né? É muito bom. Então, eu faço direitinho. Atividade física. No primeiro ano, fiz academia, mas eu não gosto. Então, não estava me encontrando ali. O que eu gosto é Pilates. Então, eu escolhi o Pilates. É o ideal? Não seria. É e não é, né? Teria que complementar, porque o bariátrico é interessante para ele trabalhar musculação, né? Musculatura. E isso vai ser onde? Na academia. Mas eu não me identifico. Mas para não ficar parada, que é o que eu não quero, eu preciso também, eu fui pro Pilates. Então, eu tô no Pilates, vou na terapia, na Ju, vou na Luciana, que é a minha nutri. Vai diminuindo o tempo, no começo a gente vai de 2 meses, 6 meses, uma vez no ano, fica essa coisa assim. Se você tem você vê que não tá legal, marca a consulta, vai lá conversar, falar sobre o cardápio. Mas pra falar assim, que eu não sou perfeita, eu faço suplementação, eu faço com a linha do próprio bariátrico, que é a Belt Nutri, que a gente vai tomando as medicações, né, a suplementação. Com a psiquiatra eu trato, tomo medicação para compulsão alimentar, mesmo operada, porque é o que eu falei no comecinho, que meu emocional vai para comida. Também tomo remédio para ansiedade. Evito muito o que vai me fazer mal. Porque, assim, tem as complicações, aquelas coisinhas assim, do bariátrico, tal do DUP, não sei se já ouviram falar. Sim, minha mãe volta e meia, se ela come doce, aí ela tem que parar, então, né? Então, a gente dá aquela evitada, tem que comer mais proteína, então assim... Dá tipo uma tontura, é isso? Eu falo que é sensação de morte, porque tem muitos bariátricos que falam assim, eu vou lá comer, vai ter um dumpzinho, nada demais pra mim. Pra mim é demais, sim. E quando que isso acontece, esse dumping? Cada bariátrico vai ser num momento, assim, com um alimento que ele não vai se adaptar. O que é esse dumping, Amine? Peraí, a gente já volta aí. É como se fosse uma descarga adrenérgica, vamos explicar mais ou menos assim. Então, o paciente pode ter desde tremor, uma sudorese, uma taquicardia, porque foi uma quantidade ali de carboidrato, de açúcar muito maior do que ele estaria preparado para ser absorvido. É sempre com carboidrato e açúcar? Mais ou menos. E isso é bem individual. Então, vai ter paciente que vai ter sempre, vai ter paciente que nunca vai ter. E aí, a gente orienta que o paciente precisa entender o que vai acontecer. Então, você já sabe o grupo alimentar que vai te dar. Então, você já sabe como administrar isso, você já sabe quando que vai, né? Sim. Tem bariátricos que tem com pudim, um vai ter com Nutella, o outro não vai ter. Eu tenho com sorvete. Eu tenho bolo com esses, com aquele bolo bem melecado, assim, impossível de comer. Mas eu falo que é muito engraçado, porque é o alimento e é da pessoa. Até pra brigar com meu esposo, eu falo, que triste eu não ter um dump, não ter uma reação com chocolate, mas eu tenho com suco. Eu amava tomar suco. Hoje eu não consigo tomar suco, nem sem açúcar. O excesso da frutose, do suco ali, a quantidade...
esse dia eu provei um suco de laranja, me deu. Eu falei, gente, como que pode? E eu amava tomar açúcar, então eu vou ter que ir pra fruta, né? E eu vou lá, eu consigo chupar, assim, 2 laranjas, mas tomar um suco eu não vou conseguir. Mas eu como uma fileirinha de chocolate ao leite. E não sinto nada. Aí eu fico frustrada com umas coisas assim. Aí eu falo, e assim, a sensação do dump comigo... Nossa, eu não ia estar nada frustrada, porque eu ia ficar frustrada se eu não pudesse comer chocolate. O suco eu largo de boa. Olha só. Mas assim, eu penso assim, nossa, podia ser assim, a Dai só vai poder comer chocolate amargo, mas vai poder tomar o suco, assim, eu penso, eu queria que fosse assim, mais ou menos. E assim, a sensação comigo, o meu sintoma, cada um vai ter alguns com muitos ou menos, né, sintoma do dump. No meu caso, eu acho que vem todos em cima de mim. Quando eu tenho, vem a diarreia, vômito, a queda de não sei se é de pressão, que eu sinto uma moleza, o suador, eu ligo o ar assim na minha cara, e o tremor. E aquela sensação assim de boca pálida, e ficar assim meio sem ar, mole. Nossa, bem forte. E um tempinho depois o sono. E é o melhor sono do mundo, eu falo do dump, mas eu não quero ter. Que é assim, você desliga e dorme ali 2 horas. É um sono, assim, inexplicável. Muitas pessoas têm esse sintoma do sono, que eu já ouvi falar, assim. Que eu achei até estranho. Falei, vou pesquisar. Aí eu falei, cara, isso não é legal. Ter isso no meio do aniversário. Ter isso no meio de um jantar. Então, eu não vou comer. Você já olha ali e fala assim, esse daqui eu não vou, porque eu vou ter o dump e acabou a festa. E aquela sensação horrorosa também dos sintomas. Então, deixa que louco é o nosso corpo, né? Assim, olha, todo o efeito que tem por causa de um alimento. Vocês estão falando sobre isso, eu tô pensando que esses dias eu ouvi a respeito da mudança do paladar. Também. Tipo, a gente tá falando de uma complicação que é até anatômica. Existe uma mudança de paladar. Eu então, assustei assim, no início. Você muda o que você gosta. Eu tomava todinho, odeio todinho. Quando eu era gordinha, eu tomava todinho. Nossa, ai, que delícia todinho. Hoje eu coloco e falo, nossa, é muito doce, é extremo, chega a queimar, eu não quero tomar isso aqui, é ruim. É um alimento, assim, que eu comia, achava amargo, eu acho, às vezes, adocicado. O whey, quando a gente tem que tomar whey, né? Aí eu comecei a reclamar do whey que eu tava comprando, falando, ai, tá muito doce, muito doce. Aí eu falei, vou pegar um neutro. Aí comprei o neutro, falei, mas o neutro tá doce. Aí eu falei, Lu, eu tô achando whey doce. Ela falou assim, é o seu paladar. Ele tá puxando mais pro doce. Então, tudo agora eu acho que... E qual que é a quantidade que você come? Assim, você consegue comer pra saciar? Você come exagerado e aí passa mal? Ou você tá satisfeita com o que você tá comendo hoje em dia? Quando é um alimento, assim, que eu tô com vontade, porque eu falo assim, ainda o meu cérebro de gordinha tá aqui. Aí eu falo, nossa, eu quero comer um lanche. Aí, o que eu vou fazer? Ou eu vou descartar o pão, ou eu vou comer metade dele naquele momento e guardar metade pra comer depois, sei lá, daqui 3 horas, ou às vezes nem come, mas na minha cabeça eu falo, vou deixar ali porque... tô com vontade, quero comer. Mas é engraçado, no início eu ia fazer meu prato, eu colocava o tanto que eu comia antes. E eu ficava assim, gente, eu não como mais isso aqui, não é isso. Aí eu optei comer em pires. Falei, eu vou começar a comer em pires e pesar. Aí vai ficando meio que memorável o que você vai comer mais ou menos, assim, a porção. E é assim, eu como até a sensação, assim, que eu tô satisfeita. Eu falo, nossa, tô estufadinha, tô cheia, chega. Parei. Aí, às vezes, minha esposa fala, nossa, mas só isso? Ou, às vezes, ele fala assim, nossa, você vai caber tudo isso, você é operada. É muito do dia também, assim. E dá opção. Só que eu ainda faço umas coisinhas erradas. Porque o bariátrico tem que começar pela proteína. Porque a proteína pra gente é o nosso... Eu falo assim que é um dos nossos remédios, assim, né? Iniciar pela proteína é só uma indicação pro bariátrico ou seria pra qualquer pessoa? Não, pro bariátrico. Porque pode acontecer dele não conseguir continuar a refeição. Então, pelo menos ele garantiu a proteína. Normalmente, para um paciente que está em processo de emagrecimento, a gente indica iniciar pela fibra. Então, a salada ali que te dá aquela saciedade inicial para você diminuir a quantidade do próximo alimento, sabe? Entendi. Então, é um pouco diferente. E o que mudou, assim, que a Lu até falou, quando era para comer salada, a fruta, não queria. Agora que tá operada, que tem que comer a proteína, quer começar pela salada, quer trocar aquele whey com o Danone ali,
pela fruta, porque eu falo, eu amo fruta. Parece que mudou até isso. Hoje eu quero comer fruta, coisa que eu não comia lá atrás, na obesidade. Na obesidade eu ia muito pra bolacha recheada, pras gordices, né? E agora não, agora eu fico naquela, assim... Ai, trocaria fácil esse almoço por um copão de frutas. Mas não, eu tenho que comer a proteína. Só que eu também erro, às vezes eu tô assim, no automático e tô ali comendo e acabo largando grande parte da proteína. Eu levo pro chão de orelha do marido, porque ele é todo certinho. Ele fala, Daiane, tem que comer proteína, Daiane, proteína. Você tá... Ah lá, começa pelo arroz e feijão, não sei. Aí eu falo, nossa, é mesmo. E assim, eu tomo... Eu já até postei uma vez que as pessoas ficam horrorizadas. É muita suplementação, os comprimidos. Então, a gente tem que tomar, né? Hoje tá menos. Hoje tô com 3. Porque eu fiz os exames, tá tudo bonitinho. Nunca tive problema, graças a Deus. As vitaminas sempre dentro do eixo. Uma vez eu suplementei B12 injetável. Porque tava baixa. E a D, porque eu tava sentindo assim, meio com a autoestima lá embaixo, preguiçosa, sem vontade de fazer aquilo e outro. Porque tem muita oscilação das nossas vitaminas também, né? E por não poder conseguir tudo aquilo no alimento, por comer pouco. A porção é bem pouquinha mesmo. Não sinto aquela coisa assim de barriga roncar, de fome. Falo assim, nossa, eu tô com muita fome. Não sinto desde quando eu operei. Não sei se isso é normal, Não sentir fome, assim, aquela fome, assim, é mais psicológica. Eu olho assim, eu falo, nossa, já é 3 horas da tarde, eu preciso comer. Mas é porque você é muito regrada. E aí eu falo assim, eu não como, e eu almocei aquela hora, eu preciso comer. Então, eu tô achando muito regrada, em sentido, mas antes você não conseguia? Antes de fazer a bariátrica, você não conseguia ter essa mentalidade, esse controle? Então, meu esposo fala, você teve essa fase de gordinha, de ser obesa, não é porque você comia errado, Dai. É porque você comia, assim, demais o açúcar. As guloseimas mesmo. Tipo, eu comia um pote de sorvete. Mas na hora de comer a comida, a refeição, eu fazia meio que o certo. Eram os escapes. Era a loucura, sabe? O excesso. Aquele excesso naqueles escapes. E quando eu tentava regularizar, fazer uma dieta, ou seguir algum cardápio, ou tava com acompanhamento, falava assim, agora vai. Agora vai. Eu conseguia emagrecer, sabe? Só que eu chegava um momento, assim, falava assim, gente... Ai, tá cansativa essa dieta, tá dando resultado, mas eu tô com uma vontade de comer aquilo, uma saudade de ter minha vida normal, porque parecia que não era vida normal fazer dieta pra mim. Parece que eu tava sendo, assim, controlada 24 horas. E eu tinha esse negócio, assim, de, ai, que chato, que saco. E aí, meu esposo, mas você tá emagrecendo, tá dando certo, continua. E eu ficava assim, tá mesmo, tá dando certo, mas aí eu chutava o balde. Entendi. Mas, assim... Nesse fato, assim, de falar... Eu comia legal, mas o negócio era o doce mesmo. As guloseimas, as besteiras que eu pecava bastante. E, Amine, existe uma ordem a ser seguida, assim? Por exemplo, a forma de emagrecer mais indicada é tal. Eu sei que é ficar sem comer. Comer pouco. Déficit calórico. Tá, mas assim... o que eu queria saber, assim, existe... Vamos tentar primeiro por aqui, aí depois remédio, sei lá, para ansiedade, depois injeção, depois bariátrica. Existe algo assim? É individual. Cada paciente vai ter uma orientação, uma necessidade e às vezes, por exemplo, a gente vai iniciar um tratamento e o resultado não vai ser o esperado. Então, a gente vai redirecionar para ver onde que é que a gente está falhando. Existem hoje várias medicações no mercado para o tratamento da obesidade com indicações diferentes. Mas às vezes até associações, por exemplo, e aí a gente vai moldando o tratamento. Ele não é obrigatório, fixo, igual para todo mundo, e ele não é aquele tratamento limitado. Então, tipo, não vamos fazer 6 meses de tratamento e eu vou resolver sua obesidade e você vai... Não é isso, sabe? A ideia do tratamento, seja a medicação, seja a cirurgia, é você conseguir se readequar. Então, aprender a se alimentar, aprender a fazer atividade física, aprender a se nutrir e ter esse equilíbrio. E aí, por exemplo, chega num fim de semana, eu tenho uma festa, então você vai poder sair, mas você vai voltar na rotina no dia a dia depois. E aquele momento pontual não vai te fazer reganhar peso. Então, seja o método que a gente escolher, a ideia é mudar hábitos, sabe? Não é emagrecer, não é emagrecedor o negócio. E isso é bem individual, vai depender mesmo.
Na teoria parece ser tão fácil assim, porque o que você fala é lógico. Eu consigo entender. Eu falo assim, nossa, mas isso é óbvio, né? Vamos dizer assim, é lógico. Por que a gente não consegue? É que a medicina não é matemática. Isso, sabe? É verdade. Isso é até interessante, porque hoje, graças a Deus, se fala bastante disso. Não é porque o paciente não está se cuidando, não é porque o paciente não está fazendo o que ele deveria fazer, porque ele sabe. Não é isso. A obesidade é muito mais do que uma falta de cuidado, vamos considerar assim, sabe? Ela tem uma porção social, uma porção psicológica, uma porção genética. Então, a gente não tem que tirar a culpa do paciente também. Lógico que existe aquela parcelinha ali que precisa. De responsabilidade, né? Exato, mas não é toda do paciente. Não é toda, sabe? Assim, não é aquela culpa, tipo, poxa, eu não me cuido. Então, o outro, né? Poxa, ele é descuidado, ou ele tá obeso porque ele quer. Não, não é isso. E aí, eu acho que eu vejo da cirurgia bariátrica, que assim, nossa, ele vai pular etapa, né? Agora ele vai resolver, ele vai lá, vai operar, então tudo certo. Poxa, por que ele não tentou fazer? Ele conseguiria fazer sozinho? Não é assim, sabe? Muito se tem de preconceito, de uma carga ali de que o negócio vai ser fácil. Rápido. Não, pelo contrário. O paciente que opta e tem a indicação da cirurgia é um paciente muito corajoso. Porque ele está disposto a passar por tudo isso para poder recuperar a saúde dele, sabe? Então, eu acho que é um lado muito diferente que a gente tem que ver da obesidade hoje. E eu acho que, graças a Deus, isso tem mudado. Até se tem falado hoje a respeito da mudança do termo. Porque tem uma carga tão pejorativa em falar obeso, obesidade, sabe? Então, até a mudança do termo, de como a gente orientar o paciente sobre isso. É muito interessante trabalhar esse sentido, tirar essa carga, tirar esse peso ruim e entender que é uma doença crônica, que traz muitas outras doenças que são muito graves e que a gente tem opções de tratamento, sim. Não é querer pular etapa, não é querer facilitar o processo, não. É tratar realmente uma doença que é muito grave. As pessoas têm um costume de julgar por dois sentidos. Ou a pessoa que come muito, assim, mas é que é gulosa, isso aí não quer saber nada com nada. Como se fosse responsabilidade, assim, só o problema dela, eu como muito porque eu quero, né? E também o julgar o tratamento, por exemplo. Nossa, você emagreceu, mas você emagreceu sozinha? Você emagreceu sem injeção? Ou você emagreceu sem bariátrica? Não, eu fiz bariátrica. Mas assim até eu. Já aconteceu isso com você? Nossa, já. Acontece, eu tenho certeza que vai continuar acontecendo, né? É normal isso. Assim, é triste de ouvir. É triste. Eu falo assim, nossa, por que vir dessa forma pra cima da gente, né? Não é legal. Porque Mas eu penso assim, ao mesmo tempo, eu acho que nem toda informação a pessoa possa ter também, assim, de falar assim, nossa, ela passou por uma dieta líquida, ela fez isso, ela sofreu naquilo, ela faz terapia, ela faz acompanhamento. Não, é só ver aquela história assim, aquele procedimento, você já ouviu falar da bariátrica que vai lá, opera e emagrece? E pronto, né? Então, eu acredito que um pouco é uma falta de entendimento. Mas, assim, é uma pergunta que chega, que você... Eu consigo responder, assim, de uma forma de boa. Assim, mas eu confesso que chego em casa, eu fico meia depois assim, nossa, chateada, né? Como se você não tivesse tido um esforço, como se você não tivesse desvalida toda a sua vitória. Desde o momento que a gente deita naquela mesa cirúrgica ali, a gente fala assim, nossa, tô colocando a minha vida em risco, eu tenho uma família, tô deixando minha filha. Então, assim, a gente fica pensando assim, nossa, não é fácil. A dieta, o depois também, o cabelo cair, a unha ficar fraca, a flacidez que fica, você não ter força, né? Às vezes, para beber uma garrafa, porque, assim, falta... Tem dia que eu falo assim, gente, parece que eu tô fraca de fraqueza de doença, mas não. É da perca de peso mesmo. Eu falo assim, nossa, não tem força para aquilo. Então, não é fácil. Tem essas fases, assim, nossa, principalmente a perca de cabelo me assustou muito. Na hora eu falei assim, gente, nem quando eu amamentei eu perdi tanto cabelo que nem eu tô perdendo no pós. E é batata, começa no 3º mês. A maioria das pessoas, 3º mês começa, e é de cair de tufa, assim, porque é a perca que você teve de nutrientes. Então, assim, fica falhas, aí você fala assim, nossa, isso é fácil passar por isso, por essas fases, né? Em algum momento você se arrependeu? Não, até hoje não. Não. Pra falar assim,
Eu acredito que não, porque umas vezes ou outra a gente fala umas coisas assim, né? Ai, me arrependi por conta que... Ah, nossa, só essa barriga como que ficou flácida, ficou um aventalzinho de pele. Ai, meu Deus, agora não tem como... Tem plástica pra fazer, mas no momento não tá dando. Ai, vou entrar com uma ação judicial, vou ver se consigo pelo convênio. Ai, não sei o quê. Aí eu falo, ai, por que quando eu era gordinha, todo mundo falava que eu era uma gordinha bonita. Por que eu fui fazer isso? Mas logo depois eu falo, não. Agora eu consigo correr com a minha filha, eu limpo minha casa, eu tenho disposição. Nossa, eu vivia no sofá deitada, com cãibras, com dor no joelho, ai, com preguiça. Agora... Minha mãe, ela dá aula, é professora, e ela falava que ela tinha o sonho de conseguir sentar no chão para brincar com as crianças. Olha nossa, só, não, uma coisa tão básica, né? É básica. Esse dia eu comentei uma vitória, uma conquista assim, que a pessoa, não sei se ela conseguiu entender. Eu falei assim, nossa, é tão bom poder cruzar as pernas, amarrar o tênis. Aí a pessoa, sério que você se sente feliz por isso? Eu falo, sinto. Por quê? Eu achei que eu nunca mais ia voltar a fazer isso. Porque eu fazia isso lá atrás, assim, uns 10, 12 anos atrás, quando ainda não tava aquele peso, assim, de me atrapalhar. E agora eu consigo fazer de novo. Esses dias eu sou bem, assim, de brincar, de ficar aprontando, né? Aí eu falei, vamos ver se eu consigo fazer aquela ponte, jogar o corpo pra trás, assim, né? Coisa que eu fazia lá... nos meus 15 anos. E conseguia, eu falei pro meu esposo, nossa, eu achei que eu nunca mais ia fazer isso aqui. Olha que bariátrica me proporcionou, agora eu consigo fazer até isso de novo. Então, assim, de fazer essas coisas, que sua mãe de sentar no chão, de amarrar o tênis, de cruzar as pernas, de poder vestir uma roupa, assim, um jeans. Porque na época, assim, teve uma época que eu tava já usando só leg, calça leg, roupa que estica. Porque eu cheguei a usar 52 tamanho de roupa, assim. Eu até guardo 2 roupas lá, porque eu olho e falo assim, eu não vou voltar pra isso. Eu não quero, nem metade disso também, porque a gente não volta, às vezes, a tudo, né? Mas uma certa parte, assim. Então, eu falo, não, meu foco é tentar manter isso aqui, vamos ver, né? Amine, tem algum paciente que te marcou por algum motivo, seja pela dificuldade ou pela vitória, algo assim que você... Volta e meia, você lembra dele ou dela? Hoje atendi um senhor que é professor também. Ele tá completando 50 quilos agora. E ele já tá um pouquinho mais tempo que você. Acho que já uns 4 anos que fez a cirurgia. Ah, que bacana. Já passou a fase da lua de mel. E assim, ele vem regularmente. Ele tá agora num processo assim de atividade física. Ele se encontrou de uma forma que eu conhecia ele antes da cirurgia. A gente tentou alguns outros tratamentos. E ele é realmente, assim, outra pessoa. É mais ou menos o que eu tô vendo em você hoje, porque eu já conhecia ela. Então, assim, o que eu tô vendo em você hoje, eu tenho alguns pacientes que eu consigo ver esse brilho. E, ao mesmo tempo, eu tenho pacientes que não conseguiram encontrar esse caminho na cirurgia. Não é um mar de rosas. Tem vários pacientes com reganho, pacientes que, por exemplo, já precisaram fazer vários outros procedimentos cirúrgicos, inclusive, porque a cirurgia não foi bem indicada, ou a cirurgia não proporcionou tudo o que precisaria em relação... Quando que isso acontece? Quando que ela não é bem indicada? Uma das condições ali que eu vejo é quando o paciente realmente não é obeso. Então, existem muitas pessoas que querem fazer a cirurgia pensando que essa possibilidade de resolver o sobrepeso ou aquela obesidade ali... E ele não tem a indicação real. E aí ele tem uma dificuldade enorme, por exemplo, depois de ganho de massa muscular, ou de manter as vitaminas adequadas, porque é muito difícil disso a gente estabilizar, sabe, a parte nutricional. Isso é um ponto. Outro ponto é o paciente que não está habilitado, por exemplo, do ponto de vista psicológico. Então, ele não vai conseguir mais comer aquilo que ele comia, ou ele não vai ter o mesmo paladar, ou ele não vai poder se permitir comer o que ele fazia antes. A ingesta de bebida alcoólica, que é uma condição que tem muita... Nossa, eu conheço, gente. A gente tem... Troca isso é uma coisa muito pelo outro. Exato. Eu ia perguntar isso até. Assim, existe um risco muito grande de a pessoa virar alcoólatra? Por quê? É exatamente isso que você falou. Ela troca aquele vício, aquela compulsão, por uma que é mais fácil, porque o líquido tem uma facilidade, o álcool traz
uma sensação diferente. Então, aquilo vai se tornando um hábito tão E comum. o álcool passa. Vai A rápido, comida aham. em excesso, às vezes, Não, não eu passa, tenho né? conhecidos que falam assim, eu prefiro beber do que comer, porque os dois não vai dar certo junto, não vai caber. Eu vou deixar de comer pra beber. Eu vou deixar de comer pra beber. E aí eu fico, desenvolve- gente, mas que nutriente que vai ter naquela bebida? O que vai ganhar Exato. naquilo? Então, assim, ele não Só consegue... vai definhar. Você não tem... já tem uma dificuldade de nutrição Uhum. pela comida mesmo, então você vai piorar essa condição. Então, desde, tipo, pacientes que têm dificuldade hoje, por exemplo, de caminhar, porque a perda de massa muscular foi muito importante. Tem uma paciente que tem essa dificuldade hoje e ela tem uma indicação de prótese de joelhos e ela não pode fazer porque ela tem nada praticamente de massa muscular. E ela não consegue se alimentar. Então, hoje ela fraciona, por exemplo, ela toma 2 doses de whey, um exemplo. Ela fraciona em 8 vezes no dia. Então, ela toma um pouquinho, porque ela não consegue se alimentar. Ela está muito abaixo do peso ideal. Ela tem dores e tem essas lesões dos joelhos, que ela tem essa indicação cirúrgica, mas ela não pode fazer porque ela não suportaria a cirurgia, sabe? Então, pode ser muito bom, como pode ser muito ruim. Existem casos que você percebe, assim, que a pessoa, mesmo que ela fizer, não vai adiantar nada, porque a cabeça dela, você logo já percebe que ainda tá na mesma, sabe? Ela não tá preparada para aquilo? Tem sim. Aí, esse processo todo, por exemplo, do psicólogo, do nutricionista, as consultas, tem um grupo, isso tudo acaba barrando parte desses pacientes. Eu mesma fui barrada da psicóloga. Eu não fui aprovada de início. São 4 sessões antes da cirurgia. E aí você recebe a cartinha de aprovação pra levar, né, pro cirurgião. No meu caso, eu até fiquei frustrada. Eu vejo histórias de gente falar, ai, eu fui na endócrina, eu fui na psicóloga, não fui aprovada, que não sei o quê. Como se a culpa fosse deles. Mas não, é a gente que não se enxerga, que a gente não tá preparado. E eu fui uma pessoa assim. E aí ela falou, vou pedir pelo menos mais 3, Dai. Aí eu já fiquei assim, mais 3? Eu já quero operar, só falta dela. Mas por quê? Aí eu parei e pensei, eu falei, realmente, pelo que eu tô relatando pra ela, o que eu faço, eu não tô preparada mesmo. Eu posso, tipo, ter uma falha até ali no pós-operatório, do jeito que eu tô contando pra ela, como que eu considero tanta comida, né? Então, assim, depois que eu fui enxergar isso, e durante Acontece, a sessão... será, do paciente mentir para poder passar? Acontece. Com certeza. Mas aí a gente já Mandaram eu mentir. A gente já começa a pegar aqueles... Tipo, por né? exemplo, já fez tratamento anterior? Sim, com qual medicação? Tal. Você lembra a dose? Você tem a receita? Sabe assim, você vai puxando. Né? Então eu vou, tipo, próxima consulta, próxima. Então você vai conseguindo tirar aquela história do paciente. Você sabe que eu vejo que acontece, isso é até bem frequente. O paciente chega assim, olha, eu quero fazer a cirurgia bariátrica, eu vi que eu tenho peso. Eu não vou usar remédio, morro de medo. Eu nunca usei. Como se fosse uma coisa ruim ter feito um tratamento anterior com medicação. Mas a cirurgia para ele é resolutiva. Então ele tá disposto a fazer a cirurgia. E isso eu acho que é o principal motivo que eu barro. E aí a minha ideia é de poder ensinar e apresentar para o paciente que não é assim. A gente precisa tratar, a cirurgia é o tratamento, ela não é a resolução. Então a gente vai de outras técnicas e conversando e adaptando e tratando com medicação ou sem, mudança de hábito, até chegar naquele momento falando, e aí, a gente realmente vai indicar a cirurgia ou não? E às vezes acontece de sim. De pacientes que ficam ali 2 anos tratando, que nunca tinham tratado, e a gente chegou no final e fala, não, realmente a cirurgia hoje é a sua indicação, e o paciente vai para a cirurgia, sabe? Imagino que deve ser bem persistente, porque 2 anos ali de pergunta, de consulta, e não vai ser... No meu caso, de papelada, foram 4 meses, assim, de consulta, de ver tudo certinho. Mas há quanto tempo que você já tinha passado Sim. antes? Quantas vezes você já fez em tratamentos? Isso tudo tem uma carga, né, lá atrás, tem tudo isso. Eu nunca, assim, escondi. Tomei medicação, aí a medicação fez aquele efeito sanfona, senti a reação. Depois também tentei injetar. Eu sempre falava, gente, até pra eu também ter aquela noção e enxergar, falar assim, eu tentei, pra falar que eu não tentei, né? E porque também eu não tava 100% querendo a bariátrica. Eu tinha aquele pé atrás com ela, né? Então eu ficava assim, será? Será que não tem mais alguma opção que eu não tentei? Vamos ver. Mas eu falava, não. E o que pegou muito também foi de ser mãe, né? O fato de ser mãe. Eu falava assim, gente, eu tenho que ter qualidade de vida pra Maria, eu preciso ter disposição. E eu não tenho rede de apoio. Eu tô numa cidade que só tá eu e meu esposo, minha família tá tudo lá no interior de São Paulo. E eu falo assim, gente, eu preciso
E eu me via no sofá, eu falava, não, eu tenho que levantar, eu tenho que reagir, isso aqui é a obesidade que tá me afundando aqui. Então, foi um dos que foram dando gás, assim, de querer, de falar, não, vai ter que ser isso. Uhum. A gente tá quase já caminhando pro final, passando bem rápido, né? O que você considera uma pessoa saudável? Assim, eu quero ser uma pessoa saudável, eu quero melhorar minha vida, eu quero... às vezes eu quero emagrecer, mas vamos supor, não é que eu quero emagrecer, eu quero estar bem. Equilíbrio, eu acho, sabe, Miriam? É assim, você se permitir os escapes, as coisas que você sabe, por exemplo, não te fazem bem. Vou te dar um exemplo. Eu gosto de doce. Então tá. Então você vai ter um evento, você vai comer, você vai chegar no fim de semana, você vai ter um almoço de família, você vai comer uma porção pequena, sabe? Assim, ter o equilíbrio, ter a parcimônia. Mas no dia a dia, você vai se cuidar. É você fazer atividade física. O nosso corpo foi feito para ser trabalhado. Então, a gente precisa movimentar. E qualquer atividade física. Então, assim, tem a ideal, tem uma... Mas qual que você gosta? Qual que você sente prazer? Então, é essa que a gente vai trabalhar. Por exemplo, você falou do Pilates. Você pode fazer um Pilates com carga. Ótimo, responde isso bem. Que eu tô fazendo mesmo. Então, assim, você ter uma nutrição adequada, você ter atividade adequada, você ter um sono reparador, você ter ingesta de água ideal, você evitar coisas que te façam mal, cigarro, bebida alcoólica. Mas o cigarro não. A bebida alcoólica, pontualmente ali, também cabe no equilíbrio, sabe? E aí, você procurar ser feliz nesse equilíbrio, sabe? Eu não gosto de jeito nenhum de atividade física. Alguma coisa a gente tem que encontrar que você goste. Alguma coisa você vai... Ou até conhecer, que às vezes você não conhece. E aí, isso ok. Agora, fazer atividade obrigado, sem gostar, sem ter prazer, isso também não faz bem, sabe? Pra cabeça. Eu acho que esse equilíbrio todo, que é muito difícil da gente conseguir, Sim. E que não é assim, reto, sabe? Não vai ter períodos melhores, períodos piores, mas é sempre estar buscando esse equilíbrio. Aí sim eu acho que é procurar ser saudável, sabe? Com isso você consegue evitar todas essas doenças de uma forma bem importante, sabe? Diabetes, pressão alta, tudo que é relacionado a risco cardiovascular. Então acho que o equilíbrio aí justificaria grande parte disso. Podia ter um comprimido para equilíbrio. Pronto. Se alguém fizer, com certeza vai ser sucesso. Ô, Dai, como que você define a Dai de antes e a Dai de depois da bariátrica? Nossa, uma outra mulher, eu falo assim que lá atrás, apesar de sempre ter autoestima legal, de sempre se cuidar, falar assim, não, nunca foi empecilho meu peso pra estar com uma roupa que eu gosto. Mas, assim, o que eu enxergo é que a Dai lá de trás... Gente, é até fator, assim... Eu até falo, gente, como é que pode? Lá atrás, eu era uma pessoa que ficava, assim, bastante suada, cansada, indisposta. E hoje não. Hoje eu falo assim, gente, hoje eu me sinto uma menina cheirosa, vaidosa, com autoestima lá em cima, que se cuida. Eu falo assim, eu vou me arrumar, mesmo que é pra ir no mercado. Lá atrás, não. Eu colocava o chinelão e ia com aquela minha roupa assim. O que cabia? Eu me via, eu falava assim, entrou, é isso aqui que tá tendo. Hoje não, hoje eu falo assim, também a qualidade de vida, tipo, como eu falei, cuidar da casa, cuidar da família, de ter até mesmo uma viagem mais longa com o peso, eu sentia muito, agora não. Então eu falo assim, só qualidade lá em cima, eu falo, só ganho, né, positivo. Tudo muda, não só por fora, mas por dentro. Tudo fica diferente mesmo, assim. E ainda mais quando você segue, nem que... Eu não sigo 100%, arrisca tudo perfeito, mas eu tento. Eu tento porque eu penso que eu tô cuidando de mim e da minha filha, quando eu cuido de mim. Então, eu penso muito nela, eu falo assim, então, vou cuidar o máximo que dá, assim. É chato, é medicação, é suplementação, é exame que tem que ficar fazendo, tem atividade, tem isso. Mas eu tô cuidando de mim. Então, eu falo assim, não, bora seguir em frente, né? Legal. E, Amine, o que você diz para alguém que tá em dúvida? Que tá pensando, que já foi numa consulta, aí fala assim, ai, meu Deus, será que eu tenho que fazer bariátrica? Será que é isso que sobrou para mim? Ó, se tá em dúvida, ainda não é o momento. Precisa ser algo muito bem decidido, sabe? Indicado, lógico, acompanhado, mas você precisa estar decidido, você precisa estar pronto, porque a partir dali é outra vida. Então, se ainda tem uma duvidazinha, ainda não está seu momento. Precisa ver aonde que você precisa trabalhar
Pra entender que realmente aí vai ser a sua cirurgia, sabe? Seja no psicólogo, seja no nutricionista, com o cirurgião, com o seu endócrino, mas ainda há algo que precisa ser resolvido. Até mesmo com a aprovação, eu falo assim, tô com a aprovação de todos os especialistas, mas ainda tô em dúvida, volta na consulta. Falo assim, eu fui aprovada, mas eu quero mais 3 sessões aí, dá mais 3 sessões de terapia, mais uma consulta. Eu tenho umas perguntinhas bobas pra fazer, fácil, gente. Não fica com aquela pulguinha atrás da orelha. Porque se aí com essa preocupação pode te atrapalhar lá na frente. E depois você vai ficar se perguntando, por que eu não perguntei aquilo? Hoje eu tô aqui arrependida, hoje eu tô aqui assim, nesse estado. Não, pergunta mesmo. Não sei qual o médico, ao certo que vai, mas se tiver espaço, fala. Leva uma pessoa junto com você de sua confiança na consulta. Eu dava até espaço, eu falava assim, Jaime, pro meu esposo, fala aí se eu tô escondendo alguma coisa, se eu tô mentindo, porque às vezes eu deixo passar também. Conta aí como que eu sou em casa, pode falar. Eu até brinco. Aí um dia eu perguntei à minha psiquiatra, meu marido pode entrar junto na consulta? Ela, por quê? Eu falei assim, não, porque eu gosto de ter a palavra dele junto, pra ele também entender, a gente ter essa conversa. Porque é uma cirurgia, assim, que não tem volta, né, assim, como outras. Então, assim, você tem que estar bem certinha daquilo. E qual que é o nível da pessoa que ela tá de loucura quando ela tá aqui no final do podcast com fome, pensando, o que eu vou comer agora? Eu vou comer uma crepioca com frango. Uma boa escolha? Tá ótimo. Eu ia falar, tomara que tenha proteína nesse lanche. Pra minha médica me dar os parabéns. Ó, hoje no café da manhã eu comi whey com creatina. Olha só. E depois uma porção de morangos. Que pena. Tá bom? É porque eu sabia que eu ia te encontrar hoje. Eu falei, pelo menos hoje eu tenho que falar. Olhando pra ela com aquele peso na consciência, assim, não, tô certo. Meninas, muito obrigada. Gostei do papo. A gente teria mais papo aqui, né? Vocês querem fazer alguma consideração final? Alguma coisa que vocês acham que passou batido? Não, eu fiquei muito feliz de conversar sobre isso. Nossa, tudo bem legal, né? E de te encontrar. Porque eu já fui numa consulta com ela. Viu? Os caminhos vão se cruzando. Sim. Muito obrigada. O tempo todo ficou os arroba aí de vocês. A Dai trabalha com o Instagram, então vocês podem segui-la para apoiá-la, para também trocar ideias. Eu tenho certeza que ela gosta de falar sobre isso. Gosto. A Mini não é muito de postar, interagir, mas ela vai começar, vai saber da importância disso e vai começar a interagir mais. quem sabe, a gente pode conversar depois, né? Abre umas caixinhas de perguntas lá pra nós. Aproveita já para interagir mais. Obrigada, viu? Eu sei que para você teve que mudar consulta e tal. Gente, agenda de médica é complicado, mas ela tá aqui. Fiquei muito feliz. Obrigada mesmo. E obrigada também, Dai, Nossa, tá? eu adorei. Muito obrigada. Foi muito bom. Que bom. Beijo nas meninas. A doutora tem que buscar a filha, porque além de tudo é mãe, mil funções. Obrigada, pode contar que semana que vem a gente tá de volta. Tchau.